Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é que dá nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 17 do podcast Chuteira Ativista. Eu sou Guilherme Medeiros e esse programa será especial, pois pela primeira vez o Chuteira Ativista prestará uma homenagem. Falaremos do Rei Pelé, que completa 81 anos no dia 23 de outubro. Antes de apresentar o Reni, eu quero aqui me desculpar primeiro, que está tendo uma obra bem aqui no meu vizinho, no momento em que estamos gravando, e parece que a obra está na minha cabeça. Não é o vizinho do Abel Ferreira, mas é tão incômodo quanto o vizinho do português. Tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. Fui diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado. Quem manda em minha casa, o que se passa em minha casa, sou eu que sei, não é ele. Portanto, foi para o meu vizinho, para ele, ó. E também quero aproveitar para agradecer você que escutou o nosso episódio sobre a venda do Newcastle para o mundo árabe. Foi muito legal ver o engajamento do pessoal, espalhou. O podcast é isso, depende muito desse boca a boca. Continue espalhando aí o Chuteira Ativista para o seu amigo, para o familiar, para todo mundo. Agora sim, eu vou passar aqueles recados, hein? Os recados importantes que você já sabe. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. Quem está escutando a gente pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, Chuteira Ativista, e deixar o like e o comentário, além de ouvir o Chuteira Ativista nas principais plataformas de podcast. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite. Dê o seu oi para o povo brasileiro e explique do que vamos tratar hoje sobre o Rei Pelé. Fala, Gui! Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Vamos aqui, então, para a nossa primeira homenagem do Chuteira Ativista, 81 anos de Pelé. Como diria Milton Neves, o aniversário do Pelé é o Natal da bola. Falar do Pelé é sempre muito especial, particularmente nesse mês de outubro, que o Rei saiu recentemente do hospital, né? Ele ficou internado um bom tempo aqui em São Paulo, teve que operar, e aí foi se recuperando, contou com a ajuda de uma das filhas, que é fisioterapeuta, sempre deixando todo mundo em alerta quanto à sua saúde, né? Mas que bom que ele melhorou. Evidentemente, com 81 anos, já tem a saúde debilitada, né? Não vamos esperar que o Pelé está voando, né? Ele já tem problemas de mobilidade, afinal, jogou bola, tomou muita pancada. Você imagina quantas lesões o Pelé já teve na vida, e apesar delas, foi mágico dentro de campo. Então, a gente vai abordar o Pelé dentro de campo, os gols que ele marcou, os gols que não querem que a gente saiba que ele marcou, e também um pouco sobre a relação dele com a ditadura militar, que acho que relaciona bem futebol e política, que é a essência aqui do nosso projeto. Boa, Reni. Enquanto a obra come solto por aqui, eu quero te fazer uma pergunta aqui, e aí você pode começar a sua explanação. Para você, Reni, o que é o Rei Pelé? Ô Gui, você sabe, todo mundo sabe, que o Pelé nasceu em Três Corações, Minas Gerais, né? Ele ficou ali por pouco tempo, né? Com 3 anos ele já saiu de lá, ele cresceu, teve uma vida muito pobre em Bauru, no interior de São Paulo, né? Mas ele nasceu em Três Corações. E Três Corações fica na região, sabe de qual outra cidade mineira, Gui? Varginha. Isso me faz dizer que realmente em Varginha ou na região tivemos um ET, um extraterrestre chamado Pelé. Porque o que o Pelé fez dentro de campo foi uma coisa espetacular. A gente fala, eu vou até nem me ater tanto a isso, porque todo mundo já sabe, né? Mas é legal fazer comparações com hoje em dia, porque a bola era muito mais pesada,
não existiam essas arenas com esses gramados maravilhosos, essas chuteiras hiperdesenvolvidas, a medicina tão desenvolvida, né, para a recuperação dos atletas, enfim, as regras de arbitragem, que eu quero ressaltar muito aqui, porque, por exemplo, os cartões vermelho e amarelos, eles surgiram na Copa de 70, justamente na última Copa que o Pelé jogou, foi quando foram instituídos os cartões. Ah, mas Eni, não existia expulsão e falta antes? Sim, existia. O apitinho do juiz, ele é velho, desde 1870 ele existe, esse apito do juiz e as gesticulações. Então o juiz podia mandar para fora, sim, um jogador, eventualmente, mas as faltas comiam soltas. Então, se a gente acha que o Neymar é caçado hoje em campo, você imagina o Pelé. O Pelé, ele saiu machucado de 2 Copas do Mundo. Em 62, ele jogou 1 jogo e meio, aquela Copa do Chile, saiu machucado contra a Tchecoslováquia, e aí quem ganhou aquela Copa para nós foi o Garrincha. E na Copa de 66, a seguinte, na Inglaterra, ele também levou pancada pra caramba. O Brasil foi eliminado na primeira fase naquela Copa, ganhou da Bulgária o primeiro jogo por 2-0, gols de Pelé e Garrincha, e o Pelé tomou tanta pancada que teve que descansar contra a Hungria, o Brasil toma uma burdoada de 3-1, e aí contra Portugal de Eusébio, né, não dá conta também, Eusébio vai lá e marca 2 gols, e o Pelé sai machucado de tanto tomar pancada de um tal de Moraes lá de Portugal, que o Pelé também saiu machucado. Enfim, outros tempos de arbitragem. Aliás, o Eusébio vingando-se do Pelé, entre aspas, assim, né? Porque no Mundial de 1962, aí falando taça intercontinental que o Santos levou, né? O Santos vence o Benfica de Eusébio, né? Então a vingança, entre aspas, do Eusébio vem 4 anos depois. Então, outros tempos, Gui, o que só deixa os feitos do Pelé ainda maiores. E para você, Gui, o que é Pelé? Eni, o Pelé é simplesmente o maior jogador de todos os tempos. Claro, nem eu, nem você vimos o Pelé jogar. A gente viu por vídeos, né, por documentários, filmes, e que bom que tem pelo menos esse resgate que apresenta o Rei Pelé para outras gerações. Como você falou, era um outro tipo de jogo de futebol. O futebol hoje ele está muito mais desenvolvido, é um futebol mais vigiado pela questão de câmeras também. Então, as pancadas que o Pelé levava, como você citou, eram impossíveis de serem vistas. E Reni, eu acredito no seguinte: nós estamos no Brasil, que é uma sociedade extremamente racista, e o maior jogador de futebol de todos os tempos, ser negro, é uma celebração para a gente, é um orgulho para o brasileiro. Você já fez um resgate muito legal, e a gente vai fazer ao longo desse programa, de alguns fatos que acabam ocultados pela grande mídia, muito pelo fato também de, na época, Reni, terem pouquíssimos jornalistas negros que falavam ou que escreveram sobre o Pelé. Hoje também tem isso, a gente tem poucos jornalistas negros. O Pelé é responsável por transformar o Santos no tamanho que é o Santos hoje. Se hoje eu sou o torcedor do Santos, o meu pai que me transferiu esse amor pelo clube, é graças ao Rei Pelé, porque o meu pai viu o Pelé jogar, e aí a gente toma pelo depoimento do meu pai, que é um suspeito, né? Ele dizia, não há igual, não teve jogador igual ao Pelé. Claro que a gente vai fazer também algumas ponderações, como você disse, a relação do Pelé com a ditadura acabam arranhando um pouco a imagem do rei, mas de qualquer forma, Reni, a gente está aqui também para fazer um resgate, principalmente, de coisas que, por exemplo, são pouco faladas, como a saída da seleção do Pelé. Pouca gente debate sobre isso, e a gente vai trazer um pouquinho. E também o anacronismo dos gols. Acho que ninguém discutiria que o Pelé tem mais de 1000 gols se o Pelé fosse um jogador branco. As pessoas discutem isso muito pelo fato de não quererem aceitar que o maior jogador de todos os tempos, que fez mais de 1000 gols, é negro e é brasileiro. Exato, Gui. E dando sequência a essa temática, você levantou aqui e a gente foi levantando essa história dos gols. O Pelé,
em jogos oficiais, considerando os jogos oficiais, você levantou aqui pra gente, e aí não entram amistosos, não entram gols marcados em excursões pelo Santos, que foram muitas, e a gente vai falar já já. Pelé fez 831 jogos e marcou 767 gols aí nessas partidas ditas oficiais. Considerando todos os jogos, todas as vezes que o Rei entrou em campo, 1.366 jogos, 1.283 gols marcados. Que a gente vê aí o quê? Quase, bem dizer, 500 jogos e 500 gols tirados do Pelé, né? Basicamente. E por que essa história dos gols veio à tona? Porque em dezembro do ano passado, 22/12/2020, o Barcelona ganhou do Valladolid por 3-0 no Campeonato Espanhol, e o craque argentino Lionel Messi marcou o seu gol de número 644 pela equipe catalã. E teria passado o Pelé em número de gols marcados por um único clube. Poucos meses depois, em março deste ano, o Cristiano Ronaldo, depois de anotar um hat-trick contra o Cagliari pelo campeonato italiano, vestindo a camisa da Juventus, teria superado o Pelé em número total de gols marcados na carreira, os tais jogos oficiais, né? Naquela oportunidade, nesse jogo contra o Cagliari, Cristiano chegou a 770 gols marcados contra 767, entre aspas, do Pelé. E, por último, Lionel Messi, no mês passado, 10 de setembro deste ano, chegou a 79 gols pela equipe da Argentina, depois de uma vitória dos hermanos contra a Bolívia pelas eliminatórias sul-americanas. E teria, né, tem que conjugar esse tempo verbal, né? Perfeito. Passado o Pelé em número de gols marcados por uma seleção, 79 do Messi contra 77 do Pelé, mas considerando todas as vezes que o Pelé balançou as redes com a amarelinha, foram 95 gols, então o Messi ainda está distante. Gui, você deu o tom. Tem essa cultura europeizada, né? A exportação da cultura europeia, né? Cultura da bola e cultura no geral, né? Porque o Messi fez quase tudo da carreira dele jogando na Espanha pelo Barcelona. E o Pelé brilhou no território brasileiro. Aí seria menor. Aí querem comparar os campeonatos, querem comparar as eras. A gente não pode recair em anacronismos por conta disso, mas eu acho que tem muito disso. Revisionismo histórico, que a gente fala tanto, acho que em outras áreas, né, dos pensamentos políticos, né, da revisão histórica, mas temos uma revisão aí também, né? Pois é, Reni, é o que eu disse agora há pouco, isso só acontece pelo fato do Pelé ser negro. Vamos trazer para outro exemplo na nossa literatura. O maior escritor brasileiro é o Machado de Assis, e muita gente ainda discute se o Machado de Assis é branco ou negro. Gente, o Machado de Assis é negro. Vamos para um esporte, Reni, que é altamente elitizado, Fórmula 1. Ainda tem gente que discute a qualidade do Lewis Hamilton. Tem gente que fala, não, ele ganha por causa do carro. Gente, são 100 vitórias, 7 títulos, ganhou corrida com 3 pneus. E demorou anos para ganhar o título de Sir, lá na Inglaterra. E gente que fez muito menos do que ele no esporte, ganhou o título de Sir antes dele. E por que isso aconteceu? Porque o Lewis Hamilton é um piloto negro. E, acima de tudo, é um cara ativista. É um cara que participou das manifestações antirracistas. Então, essa coisa dos gols, Reni, que você trouxe do anacronismo histórico, acontece justamente por isso. São 1.283 gols, não são, cadê o número aqui? 767. Há de se levar em consideração que as excursões que o Santos fazia na época eram muito importantes. A gente talvez, e até o pessoal mais jovem que nos ouve, não tem a real noção do que significava um clube de futebol brasileiro fazer excursões, como você levantou, era um outro futebol, e jogando bola mesmo, até vendo os lances, vendo
Pelé no vídeo, dá para ver que o Pelé era muito à frente do tempo dele, cara. Era um jogador, assim, realmente genial, não há outro igual. E que bom que ele seja brasileiro, Reni, que bom que a gente esteja aqui revisitando a história, trazendo à tona que o Pelé tem sim mais de 1000 gols e não 767. E por outro lado, olhando pelo lado do Pelé, até nas próprias redes sociais do Rei, ele prestou, né, homenagens ao Messi, e eu acho isso muito legal. Mas também não dá para apagar, né, que o Pelé ainda tem muitos gols que são ceifados, né, são mais de 500 gols aí que não entram na conta oficial. E você tem um número, né, Reni, de quantas excursões o Santos fez na época. Já você traz, porque eu só quero também finalizar que, além de ter construído uma parte gigante da história de um dos grandes clubes brasileiros, que é o Santos, o Pelé trouxe o futebol nos Estados Unidos, né? Quando foi jogar no Cosmos, o Pelé se tornou uma grande atração, se tornou um símbolo de um começo, né, do futebol em terras norte-americanas. Mas fala para a gente, Reni, um pouco dessas excursões do Santos, até para a gente ter uma noção, né, de como era importante essas viagens que o clube fazia. E eu contabilizei aqui, e graças ao portal do Santos, que tem tudo lá bem esquematizadinho, o Santos, o Pelé, aliás, o Santos, na sua história, fez excursão por 72 países, né? Aí, obviamente, que dentro de uma excursão você visita mais de um país. Mas só o Pelé participou de 38 excursões entre 1959 e 1974 pelo Santos. E essas excursões eram muito importantes pelo seguinte: primeiro, é que a gente fala hoje do futebol, a gente está muito distante daquela realidade, né, Gui? A gente pega o Flamengo multimilionário, fazendo transações multimilionárias, pagando altos salários, contrato Davi Luiz paga tanto, dá tanto pro Gabigol, pro Arrasca, enfim. Essa época de Pelé, de Garrincha, em que o Botafogo, por exemplo, do Rio, também excursionava muito, era questão de grana. Os diretores, e obviamente, de divulgar a imagem do futebol brasileiro, do futebol do clube, né? Mas tinha muito um quesito monetário, financeiro, de você visitar os países, jogar futebol, enfim, mostrar, divulgar a marca do seu clube, mas para também angariar recursos, né? E, aliás, muitos desses diretores eram muito sacanas, né? Eles, justamente, nessas excursões, não, vamos para cá, para lá, para cá, botavam um monte de países, às vezes jogos a cada 2 dias, né? Os jogadores mal tinham tempo de descansar, já tinham um outro jogo, já estava viajando. Bem dizer, era o seguinte: um dia você joga na França, aí no dia seguinte a viagem até a Espanha e você joga de novo. Quer dizer, era um negócio surreal. E é inacreditável o tanto de gols que Pelé, Garrincha e outros tantos fizeram nessas excursões, jogando tanto e descansando tão pouco. Então, essas excursões eram muito importantes. E outra coisa, assim, eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, nenhum comparativo, mas quanto de salário o Pelé ganhou na vida? Não é nada perto do que o Messi ganhou, do que o Cristiano Ronaldo ganhou. Não é nada perto disso, mas nada, não é incomparável. Então, quer dizer, por muito menos, com muito menos condições, Pelé fez muito mais. Legal você trazer o salário à tona, porque hoje os grandes jogadores ganham salários astronômicos, né? Então fazem por merecer. A gente também não vai ficar aqui falando que o jogador merece ganhar X ou Y. E, Reni, agora a gente tem que entrar num lado que é o Pelé político, né? A relação do Pelé com a ditadura militar, sob a batuta do Médici, enquanto a obra come solto. E também o Pelé foi ministro do esporte, né? Se não me falha a memória, o primeiro ministro do esporte, né? A pasta foi criada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, Gui, ditadura, um dos piores períodos que a gente já teve na história do país. Ditadura, a gente tem que localizar, né? Porque teve mais de uma, né? Período de 1964 a 1985. Preparei uma cronologia aqui para imergir a vida do Pelé
na ditadura ou nos tempos políticos do Brasil. Pelé nasce em 1940. Em 1940, o que tínhamos? Estado Novo de Getúlio Vargas, que durou entre 37 e 45. Então, Pelé, do interior de Minas e do interior de São Paulo, nasce num período ditatorial já. Evidentemente, a ditadura era menos sentida nesses rincões do país, mas ainda existem, e sorte que há material, relatos, documentação sobre isso, repressão também nessas localidades. Pelé, em Bauru, começou jogando com 13 anos, lá no Bauru Atlético Clube. Em 1956, se muda para Santos. Em 1956, aliás, Pelé estrearia na seleção em 57, com 16 anos e 9 meses, e jogaria a Copa de 58 com 17 anos, e fez aquele brilhantismo, o cara da Copa ao lado do Didi. Mas voltando, Pelé se muda para Santos em 1956, para jogar por vários anos no time da Vila Belmiro, no Alvinegro Praiano. 56, governo JK, presidente Bossa Nova, né, que o Brasil naquele êxtase, crescimento, slogan, 50 anos em 5, tá? Modernização, tá? 5 anos de JK, e aí o Pelé ganhando seus primeiros títulos, campeonatos paulistas, Taça Brasil, e por aí vai. As excursões começando também, né? Por aí vai. E o primeiro título mundial em 58. E aí, entre 61, eu estou fazendo um pré-ditadura aqui, né? Para contextualizar o Pelé no cenário político brasileiro. Entre 61 e 64, aquela instabilidade danada no Brasil. O Jânio Quadros eleito, naquela época que o Brasil elegia um cara em chapas diferentes, né? Não existia chapa, na verdade, né? Elegia o presidente e o vice, né? Poderiam ser partidos diferentes, correntes ideológicas diferentes, era aquela confusão. Então, elege o Jânio Quadros e elege o Jango como vice, né? Aí o Jânio vai lá em 61 e renuncia pelas forças ocultas, que a gente não sabe até hoje, né? A verdade é que ele achou que o povo, né, ia endossar um retorno dele, e na verdade nunca endossou. Aí aquela toda a confusão, até o Jango assumir e tal, não queriam deixar o Jango assumir, aí o Brizola faz a campanha para o Jango, para garantir o Jango, tem um período de parlamentarismo no Brasil, uma confusão danada, mas entre 61 e 64, o Pelé é 2 vezes campeão com o Santos do mundo, em 62 ele é o protagonista, em 63 contra o Milan, ele machuca, né, ele não consegue jogar o segundo jogo, e aí o protagonismo é de umas figuras que eu mais adoro no futebol, que é o senhor Pepe, né, maravilhoso Pepe. Então, entre 61 e 64, Pelé campeão do mundo com o Brasil em 62, né, mas machucado, Garrincha leva o Brasil nas costas, campeão de tudo com o Santos ali, e seguiria para os outros tempos. Enfim, Pelé nasceu numa ditadura, viveu um Brasil efusivo com os anos do JK, da Bossa Nova, a cultura efervescente, e aí tudo se põe a perder de 64 para frente, né? Tudo que se conquistou nesse período se põe a perder com um golpe militar, um golpe civil-militar, diga-se, com o apoio de vários setores da sociedade. E aí a gente começa a falar do Pelé com a ditadura. Pelé já muito vitorioso no esporte, mas também muito sentido, que em 66, quando ele sai machucado da Copa, e o Brasil é eliminado na primeira fase, né? Ele não queria mais jogar pela seleção, porque era uma segunda Copa que ele saía machucado, já muito contestado, enfim, né? Tanto que falavam que da Copa de 70 já chamavam o Pelé de velho, né? É uma coisa maluca, né? Então, Pelé segue sua vida, só que ele já era o rei do futebol, ele já era um cara fantástico, por ter conseguido tantos feitos em tão pouco tempo, tão jovem. E a ditadura aproveita da imagem do Pelé, aproveita porque ele interessa isso, né? Quer atrelar a sua imagem a um sucesso e esconder a repressão, a tortura que acontecia nos porões. Aqui tem uma coisa que o chuteiro ativista não faz, é passar pano para ninguém.
A gente sabe que a mentalidade do jogador de futebol, de lá atrás até hoje, né, é talvez do brasileiro médio, que não liga muito para a política, que fica naquela coisa rasa, né? Só que a gente vê outros exemplos históricos de pessoas que desafiaram regimes e desafiaram os seus governos, como Muhammad Ali, né? E não quis ir para a guerra do Vietnã, e é muito exaltado pelo que fez dentro dos ringues e por essa postura política. Aí a gente fica decepcionado um pouco com o Pelé de ter sido tão receptivo a conversar com os ditadores, enfim, a recebê-los, e até me questiono se não tinha alguém do lado dele para lhe avisar sobre isso, mas pondero também, Gui, por um lado também, que eu imagino o Pelé excursionando pelo Santos, né? Mal ficava no Brasil, né? Não vou falar que não sabia do que acontecia, porque ele próprio, aliás, já vou adiantando, né? Ele próprio falava que tinha notícias e às vezes não sabia que era verdade e tal, num documentário da Netflix. Não, se eu dissesse aqui que não sabia, nunca fiquei inteirado disso, eu estaria mentindo. Muitas coisas a gente ficava sabendo. Agora, tinha muitas coisas também. O Santos excursionava, estava na Europa, estava em qualquer outro país. Aí vinha uma notícia, como que você vai saber se é verdade ou mentira? Aqui no Brasil, a gente era sempre orientado a tomar cuidado, não sair do hotel. Eu me sentia preocupado. A gente lamenta que gostaríamos que ele tivesse tido uma postura diferente diante do governo militar. Pois é, Reni, e também vou trazer um breve fio aqui histórico, né, de como a ditadura, no comando do Médici, especificamente do Médici, se aproveitou muito da seleção brasileira e da Copa do Mundo. Aquele time histórico de 70, com Pelé, Jairzinho, Tostão, ele passou por muitas turbulências no período de preparação para a Copa, porque o João Saldanha, treinador, acabou demitindo faltando pouquíssimos dias para o embarque da seleção rumo ao México. Um dos motivos, Reni, também tinha sido a não convocação do Dadá Maravilha. O Médici gostava muito do jogador e tem que estar convocado. Aliás, o Médici infiltrou gente na seleção brasileira para vigiar a preparação e passar meio que um relatório para o ditador. E os atritos eles iam muito além da convocação do Dadá Maravilha, porque o João Saldanha era um filiado do Partido Comunista Brasileiro, o então PCB, e em 1969, depois do assassinato do Carlos Marighella, o Saldanha ele teria distribuído um dossiê às autoridades internacionais, citando milhares de presos políticos e centenas de mortos e torturados pela ditadura. Isso culminou na saída do João Saldanha. O Zagallo é contratado, o Zagallo faz um time brilhante lá em 70, o Brasil é tricampeão no México, e a ditadura, Reni, com o Médici, criou aqueles slogans, aquelas musiquinhas, né, o Pra Frente Brasil, Salve a Seleção. Então havia toda uma campanha de otimismo do Médici com a Copa do Mundo. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. O problema, Reni, é que pouco depois, né, o Pelé acabou indo junto com o Médici, e aí também a gente não sabe se teve alguém que ameaçou de fato o rei ou a família dele a estar em Guadalajara com o Médici na inauguração da Plaza Brasil, e o Pelé até escreveu uma carta, né, que foi publicada numa matéria na ESPN em 2014 pelo grande Lúcio de Castro, e alguns trechos da carta são realmente muito lamentáveis, né, que o Pelé escreveu: queira, senhor presidente, aceitar os meus sinceros agradecimentos por ter escolhido este humilde brasileiro para tão dignificante missão. E se aceitei, foi porque me senti sumamente honrado em representar tanto Vossa Excelência como a todos os meus queridos irmãos brasileiros. Isso é realmente muito triste, arranha um pouco a imagem do rei. Mas, Reni, uma coisa que pouquíssima gente se tocou depois foi que em 18 de julho de 1971, o Pelé se despediu da seleção brasileira. Ele não jogou mais pela seleção a partir de então. Isso desagradou o Médici e o João Avelange, que estava em campanha para ser presidente da FIFA.
na ocasião. Imagina o quanto o cara ficou bravo porque o Pelé largou a seleção e também ali o Pelé era uma peça política para que o João Avelange conseguisse ser presidente da FIFA. O Pelé teve a família ameaçada e foi chamado de mercenário por muitos brasileiros. E aí, Reni, o Pelé disse algo que me chamou muito a atenção, eu não sabia disso e achei aqui. Quero que as pessoas conheçam um outro Pelé, um outro homem que não é apenas um atleta. Isso é uma manifestação política, então a gente fica nessa... O Pelé é um personagem muito complexo, né? E que bom que a gente consegue trazer à tona a imagem um pouco arranhada assim, do rei, apoiando a ditadura, mas também trazendo a saída dele da seleção, que pouca gente fala, né? Tenho muito cuidado em falar, e a gente externa isso para o nosso ouvinte, que a gente não está... O Chuteira, a gente não se pretende conclusivo, definitivo em tudo que a gente diz, né? A gente quer suscitar o debate, a gente quer que vocês estão nos ouvindo, vão atrás de mais informações e depois nos compartilhem conosco e tal, né? Não gosto da palavra apoio, eu acho que garoto propaganda acabou sendo da ditadura, só que a Copa de 70... Ninguém fala que o Médici levou a Copa de 70. A gente fala que o Pelé levou a Copa de 70. Nossos pais lembram da seleção de 70. Lembram do Pelé, do Rivelino, de toda a turma. Então, Copa de 70 foi o futebol brasileiro que ganhou. Não foi o governo brasileiro. O governo tentou se aproveitar. Mas a memória que ficou, e a gente tem isso pelos nossos pais, é do timaço de 70, do esquadrão. E aí o Médici, oportunista, né? Que, aliás, oportunista em muitas ocasiões, né? Ele queria criar uma imagem de popular, aquele velho, feio pra caramba, para criar a imagem popular, aparecia no Maracanã lá com o radinho. Pelo amor de Deus, parece tem governador que copiou, hein? O Wilson Witzel e a bermuda branca no Maracanã. Nosso ouvinte pode procurar essa imagem. Ai, Deus do céu. Médici tristemente comandou esse país entre 69 e 74. Mas, terminando, eu não gosto de falar de apoio, porque eu acho que o Pelé, ele só tocou a vida, né? Ele excursionava com o Santos, tal. Tem até uma fala dele da época, que o documentário da Netflix sobre ele, recomendo muito, traz, que ele falava, eu não... muita gente perguntava se eu queria entrar na política, mas eu não tinha tempo para isso. E ele falou muitas outras coisas nesse documentário, falou que a ditadura mudou algo para você? Ele falou, não, o futebol continua igual, para nós não teve muita diferença, pelo menos para mim, não teve diferença nenhuma. Aí perguntado também, como foi sua relação com os governos? Bom, eu sempre tive as portas abertas, todo mundo sabe disso, até na época muito ruim, e sempre me procuram para ver se posso apoiar um lado ou outro. Mas eu tenho absoluta certeza que eu ajudei muito mais o Brasil com o meu futebol, com a minha maneira de viver, do que muitos políticos que ganham e trabalham para fazer isso. Quer dizer, era a grande estrela do Brasil, o grande ícone brasileiro, participando de cerimônias com um ditador, com o presidente do Brasil. Mas a gente sempre vai botar uma interrogação por causa disso, porque era um ditador. Mas aberto às discordâncias, porque o Chuteira ativista tem uma coisa que a gente é democrático. Sim, democracia sempre, e a gente não está aqui para fazer o julgamento do Pelé, mas também para colocar coisas, tudo, né, Reni? Desde os gols até algumas coisas que não são muito lembradas. E aí eu quero fechar dizendo que o Pelé, em 1995, foi ministro do esporte, entre 95 e 98, com o Fernando Henrique Cardoso, né, que criou a pasta até. O Pelé, Reni, aí para encerrar, ele disse uma frase que me chamou muita atenção e que também é pouquíssimo debatida. Abre aspas para o rei. Se o negro quer que se tenha uma melhora na sua posição social, uma melhora do Brasil de maneira geral, temos que botar a gente no Congresso para defender a nossa raça. Fecha aspas, em dia 14 ou 15 de novembro de 1995, o rei Pelé como ministro do esporte. Acho que essa frase aí... depois dessa a gente pode encerrar a discussão sobre o Pelé e partir para os nossos quadros especiais, né? Exato, Gui. Eu acho que o Pelé, ele nem precisava falar nada
para ele ser uma identidade viva, um ser representativo. Mas ele falando, isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Vamos lá para os nossos quadros. Reni, o que você viu nesta semana? Ô Gui, já que a gente falou de racismo, representatividade, e é um assunto recorrente aqui no Chuteiro Ativista, porque é nosso dever falar disso, não só quando tem uma exposição na mídia, mas recorrente porque o Brasil é um país racista e a gente tem que falar sempre disso e a gente tem que engrossar a luta antirracista diariamente. Eu queria falar desse lixo chamado Loja Zara, porque uma investigação feita pela Polícia Civil do Ceará afirmou que a Loja Zara de Fortaleza, no shopping Iguatemi, criou um código secreto para os funcionários ficarem atentos e acompanharem pessoas negras ou com roupa simples, entre aspas, que entrassem no estabelecimento. O alerta era dado pelo sistema de som da loja, por meio do código Zara Zerou, né? Então, quando pintasse lá o Zara Zerou, né, alguém achando que era uma promoção, não, era uma discriminação, né? Um preconceito racial e um preconceito de classe. E a Zara, ela não é a primeira vez que ela é alvo de denúncia parecida. Eu lembro de pelo menos 2 ou 3 vezes que isso já aconteceu. Inclusive, eles se deram mal lá em Fortaleza porque eles tiveram uma postura discriminatória contra uma delegada negra. Uma delegada foi alvo de racismo dentro da Zara. Barraram, não deixaram ela entrar. O que nos chama atenção para outra questão, né? Porque do racismo estrutural em si, porque a gente vê poucos negros em posições de chefia, em posições de alto comando. Uma delegada negra? Como assim, né? Um negro bem vestido deve ser segurança, não deve ser um executivo, deve ser o segurança da loja. Então, isso é muito grave, né? Felizmente, o inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público e não esperamos nada menos do que uma punição muito severa para a Zara. Gui, não sei se você tem algum comentário sobre essa história, mas se não, passamos para o que você viu da semana. Você foi perfeito, Reni, matou a pau. No Brasil, ainda dizem que não há racismo no Brasil, é de doer. Reni, no nosso episódio número 6, nós comentamos sobre o Pacaembu, que vai ser um outro Pacaembu a partir da reforma, né? Demolir o tobogã para fazer shopping center. O Parque Ibirapuera vai aos poucos passando pelo mesmo processo de higienização, que nada mais é do que você tirar um público que você considera indesejável do lugar. É o básico, basicamente é o aqui você não entra. A concessionária que agora administra o parque vai começar a cobrar tarifas para permitir que as pessoas treinem no local, acompanhadas das assessorias de treinamento. É aquele pessoal que faz um treino ali de corrida e tal, exercício físico, com aquelas assessorias de treinamento, enfim, que tem os professores, etc. Então, o parque vai começar a cobrar, Reni, para entrar lá, para essas assessorias, uma taxa entre 3% e 5% por aluno. Ainda não definiram isso, porque vai começar a partir de março de 2022. Então, vocês que elegeram Bolsonaro 2 vezes, né, como prefeito e governador. Um cara que a gente olha e diz, não tem nada a ver com a gente, e foi eleito 2 vezes e ainda quer ser presidente da República. O Dória não é pai da vacina, como ele gosta de se intitular. Ele não fez mais do que a obrigação dele, de trazer vacinas para o estado de São Paulo e, consequentemente, para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara segregador. Ele está transformando o Pacaembu num local de segregação social e agora vai começar a transformar o Parque Ibirapuera também em segregação social. Acho que não vai demorar muito, Reni, para nós irmos até o parque e pagar para poder entrar lá, né? Gui, um dos pontos mais bonitos da cidade de São Paulo, uma área verde desse universo cinza aqui da capital paulista. Não me surpreenderia se daqui a pouco tivesse catraca para entrar lá, né, pagar para a gente entrar.
E eu trago um outro elemento que tenho minhas dúvidas se esse projeto irá adiante, essa pretensão clara, mas só de existir a ideia já é um absurdo. É um absurdo. Só de existir a ideia já é um absurdo. Eu tenho minhas dúvidas se essa coisa vai adiante. Primeiro, pela dificuldade de implantação, né? Como é que a gente vai diferenciar se alguém está treinando sozinho, se está eu e você lá treinando juntos, ou se vai falar, o guia, o Reni, está treinando com o guia aí, seu treinador aí. Primeiro que é difícil de implementação. E segundo, porque é uma política higienista que afeta muitos pobres, só que, como pega também no fígado da classe média, ou naquela classe que eu gosto de falar, na baixa classe rica, né? Que são os ricos pelo patamar de renda, pela fosso social que a gente tem no Brasil, mas não são os milionários, mas são a baixa classe rica ou a alta classe média. Como pega no fígado dessas pessoas, talvez eu acredite que não passe. Por essa razão, porque se fosse pelos pobres, só pelos pobres, sai. Tomara que não passe, tomara que não passe. Tomara que não passe. E para a gente fechar alegre esse chuteiro ativista, eu quero botar uma sonora do Bolsonaro. Kenny, sonora do Bolsonaro? Eu não sei se vocês acompanharam a live dele da quinta-feira. Eu nunca acompanho, vocês também não. Ainda bem que a gente não acompanha. Mas, em um momento, ele quis atacar o Fernando Haddad. Como seria o Brasil de Haddad se ele estivesse eleito? Como seria o Brasil na pandemia se o PT estivesse no governo? E ele falou o quê? Imagine se tivesse o Haddad no meu lugar. Como é que estaria o Brasil? Teria um lockdown nacional, quem sabe até hoje. Seriam todos obrigados a ser vacinados por canetada do Haddad. Olha, Gui, que coisa mais ruim! Todos vacinados e lockdown para proteger a vida das pessoas teríamos? Nossa, realmente, hein? Que ameaça que era o Haddad. Poxa. E ainda não quiseram escrever a palavra genocida no relatório da CPI da Covid. E aí, para terminar no Alto Astral mesmo, a gente fecha o episódio 17 do podcast Chuteiro Ativista. Obrigado, Reni. Acho que a gente conseguiu prestar uma homenagem justa ao Rei Pelé, 81 anos, vida longa ao Rei. Eu aproveito essa oportunidade para agradecer a todos os meus amigos brasileiros, e não só do Brasil, mas de todo mundo, que desejaram saúde para mim, desejaram felicidade nesse dia do meu aniversário, dia que eu estou ficando mais jovem do que mais velho. Por isso eu tenho que agradecer de coração a todos vocês, desde a criancinha de 0 anos até a de 200 anos. Eu tenho que agradecer o carinho e a maneira que vocês me tratam, tá? Fique com Deus e até a próxima.